Olá a todos os professores, a paz do Senhor a todos os irmãos. Nós estamos aqui para iniciar mais um subsídio para as nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que o tema da nossa revista deste último trimestre de 2022 é Carta da Liberdade, Gálatas. E nós estamos então na aula de número 2, que tem como título Contextualizando a Carta. O nosso texto-chave desta lição se encontra em Gálatas, capítulo de número 1, e os versos de número 1 e número 2, que diz: Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Irmãos, nós temos 3 objetivos para esta aula. O primeiro objetivo é aprender o contexto histórico da carta. Os nossos alunos, eles precisam então compreender qual é o contexto histórico da carta. Depois é analisar a forma e o estilo da carta. Nós vamos discutir com os nossos jovens qual é a forma que o apóstolo Paulo ele escreve a carta aos Gálatas. E por fim, é compreender a estrutura que a revista foi escrita. Então os nossos jovens eles precisam perceber como que foi escrita a revista deste último trimestre. Na lição passada, nós estudamos as diretrizes básicas de como nós devemos ler uma epístola, de como nós devemos ler a carta aos Gálatas. Então, nós aprendemos um pouco de como que nós deveríamos fazer uma leitura responsável da palavra de Deus, e nós aprendemos que nós deveríamos, então, primeiro entender o significado da carta aos Gálatas para os primeiros leitores, ou seja, para os próprios irmãos da igreja da Galácia, e para assim, então, nós aplicarmos para a nossa vida, aplicarmos para o hoje. E nós, então, aprendemos que nós precisamos, então, primeiro fazer uma contextualização. Nós precisamos, então, saber quem foi o autor desta carta. Quem é a pessoa que escreveu esta carta. Para quem que ele escreveu. Quem são as pessoas, ou quem foram as pessoas que receberam esta carta e leram esta carta. Nós também precisamos saber, então, qual é a ocasião, o porquê a carta foi escrita. Enfim, a primeira coisa que nós devemos fazer, então, é contextualizar a carta. E a lição de número 2, então, tem como este objetivo, trazer uma contextualização da carta. E o primeiro ponto, então, é nós contextualizarmos historicamente da carta. Isto é, nós descobrimos quem foi o autor da carta, para quem que a carta foi escrita e a ocasião específica. Nós sabemos então, nós lemos aqui o texto-chave, e no texto-chave, que são os 2 primeiros versículos, nós já temos então a informação de que o autor da carta aos Gálatas foi Paulo. Paulo foi então o autor da carta. E essa informação é importantíssima para nós compreendermos o conteúdo da carta aos Gálatas. Paulo, nós vamos ver também um pouco mais para frente, na própria carta aos Gálatas, que Paulo, ele era, digamos assim, se é que nós podemos dizer, um ex-judeu radical, fanático. Um ex-judeu radical, fanático. Paulo foi uma pessoa, uma boa parte da sua vida foi um judeu, alguém que se dedicou ao judaísmo, e não foi alguém que brincou com o judaísmo, pelo contrário, ele vai dizer em muitas partes das suas cartas que ele era um autêntico judeu, que ele realmente buscava cumprir todas as regras e todas as leis judaicas. Porém, nós sabemos que Paulo teve um encontro com Jesus Cristo. E Paulo, então, se torna, a partir do encontro com Jesus Cristo, um apóstolo do Evangelho.
um apóstolo do Evangelho. E essa aqui, informação, já é muito importante. Por quê? Porque Paulo, ele deixa muitas das suas convicções, que eram as convicções do judaísmo, para então abraçar o Evangelho de Jesus Cristo, para então abraçar o Evangelho do reino de Deus. Paulo deixa uma maneira de se viver, uma maneira de crer, e passa a viver de uma outra maneira e a crer de uma outra maneira. Isso é importante porque nós vamos ver que na carta aos Gálatas, a crítica do apóstolo Paulo é exatamente esta. Tem pessoas lá dentro que estão tentando conciliar a fé judaica, algumas crenças judaicas, com o Evangelho de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo, não é possível. Paulo, ele teve que exatamente fazer este caminho, de deixar algumas crenças do judaísmo e para partir, e para crer então em Jesus Cristo. Então, o autor é Paulo, que era um judeu radical, fanático, e que ao se encontrar com Cristo, passa a ser um apóstolo do Evangelho. Agora, para quem que Paulo está escrevendo? Quem são as pessoas? Que igreja é essa? Há um debate, na verdade, há um debate teológico para saber em que região que estava essa igreja da Galácia. Tem duas regiões ali muito discutidas. Agora, o que para nós é importante nós sabermos é que Paulo escreve para as igrejas da Galácia. Então não era apenas uma igreja, eram algumas igrejas que estavam em uma certa região. E o que é importante nós sabemos é que estas igrejas, então o destinatário é para as igrejas, e não uma igreja, as igrejas da Galácia. E o que é importante, nós sabemos, é que estas igrejas, elas eram formadas por gentios cristãos. Ou seja, essa é uma igreja onde era formada não por judeus cristãos, não por pessoas que eram judeus e que já viviam, já tinham o Antigo Testamento, já tinha a Torá como regra de vida e passou a crer em Cristo e passou a crer em Jesus, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Não! Estas igrejas da Galácia foram igrejas alcançadas pelo apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. E eram pessoas que não eram do judaísmo. Quer dizer, que eram pessoas de outras nacionalidades, eram gentios. E elas então foram encontradas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Essa informação é muito importante. Por quê? Porque nós vamos ver que alguns judaizantes estavam tentando impor aos gentios que eles se tornassem judeus. Então, quem são as pessoas que recebem a carta do apóstolo Paulo? São as pessoas que estão nas igrejas da Galácia, que participam das igrejas da Galácia e que são gentios que acreditaram e que creram no Evangelho de Jesus. E por fim, para nós terminarmos o contexto histórico, nós precisamos questionar e saber qual é a ocasião específica. Na aula de número 1, nós vimos e nós aprendemos que toda carta, uma particularidade da carta é a ocasião específica. Ou seja, toda carta ela foi escrita por algum motivo. Aconteceu alguma coisa e a partir desse acontecimento, então a carta ela é escrita. Isso é o que nós chamamos de ocasião específica. E qual é a ocasião específica da carta aos Gálatas? A carta aos Gálatas tem como ocasião específica o surgimento de um problema ou uma polêmica. Paulo, ele toma conhecimento de um problema e de uma polêmica. Que problema é esse que Paulo, então, tem conhecimento, toma conhecimento? O problema, são dois problemas, na verdade, né?
Primeiro, é que um outro evangelho está sendo pregado nestas igrejas da Galácia. Paulo toma conhecimento de que algumas pessoas se infiltraram nas igrejas da Galácia e começaram a pregar um outro evangelho. Começaram a distorcer o evangelho que o apóstolo Paulo havia pregado para os irmãos. Paulo, em sua viagem missionária até essas regiões, até a região da Galácia, ele pregou o evangelho de Jesus Cristo. Pregou o evangelho de que, olha, Deus veio ao mundo, se encarnou ao mundo. E a partir de Jesus Cristo, a partir da encarnação de Jesus Cristo e a partir da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, Deus então chama para si, para fazer parte do seu povo agora, todo o mundo. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a boa notícia do Evangelho. Deus veio ao mundo para salvar a toda a humanidade e para chamar para si, para fazer parte do seu povo, todo o mundo. Agora, o povo de Deus não é restrito a uma etnia, como era no passado. Só os judeus faziam parte do povo de Deus. A boa notícia do Evangelho, o Evangelho pregado por Paulo, é que a partir de Cristo Jesus, a partir da morte e da ressurreição de Jesus, agora todas as pessoas de todas as nacionalidades podem fazer parte do povo de Deus. Só que o que aconteceu? Esses irmãos da Galácia, esses irmãos gentios que eram de outras nacionalidades, creram nesta palavra do apóstolo Paulo, creram neste evangelho e passaram então a crer em Cristo Jesus e a seguir a Cristo Jesus. Só que com o passar do tempo, alguns irmãos que nós podemos dizer que são judaizantes, eles começaram a pregar um outro evangelho, a distorcer o evangelho que Paulo havia pregado. Eles começaram então a dizer, olha, não é bem assim, não é bem assim não. Deus chama todos os povos, porém, vocês precisam se tornarem judeus. Vocês precisam cumprir as regras judaicas para serem aceitos por Deus. E para realmente fazer parte do povo de Deus, não é somente crer em Jesus Cristo, mas também é cumprir os rituais judaicos. Então o problema foi esse, foi a infiltração. O primeiro problema é a infiltração de judaizantes que estavam na região da Galácia, nas igrejas da Galácia, ouviram esse outro evangelho, esse evangelho judaizante, e passaram a crer neste evangelho, passaram a aderir a este evangelho. Então alguns irmãos começaram a fazer o quê? Alguns irmãos começaram a circuncidar. Começaram a querer então e a buscar a se tornarem judeus, porque eles creram nesse outro evangelho. Então eles pensavam assim, olha, para mim ser aceito por Deus e para mim fazer parte do povo de Deus, eu não preciso somente crer, eu não posso somente crer em Cristo Jesus. Eu preciso então me circuncidar, eu preciso então guardar o sábado, eu preciso guardar as regras judaicas. Então o segundo problema que Paulo toma conhecimento é de que alguns irmãos da Galácia aderiram a este outro evangelho. Quando Paulo toma conhecimento de que tem irmãos, de que tem judaizantes lá nas igrejas da Galácia pregando um outro evangelho, corrompendo o verdadeiro evangelho ao qual ele pregou, e que mais alguns irmãos estavam aderindo a este outro evangelho, quando Paulo toma este conhecimento, então Paulo escreve a carta aos irmãos da Galácia para exatamente combater este problema. No tópico 1, nós então acabamos de ver o contexto histórico da carta. Agora nós vamos passar para discutir exatamente a própria carta. Então nós vamos começar discutindo e refletindo sobre o estilo da carta. Na lição passada nós falamos que cada carta, na verdade a particularidade das cartas, é que elas têm a ocasião específica. E o fato de que cada carta tem a sua ocasião específica faz com que um modo de escrever uma carta difere da outra. Por exemplo, Gálatas, Paulo escreve Gálatas de uma forma.
Quando ele escreve aos irmãos de Tessalônica, por exemplo, ele escreve de outra forma. Por quê? Porque são ocasiões específicas diferentes. Os motivos pelo qual ele escreve as cartas são diferentes. Então, o estilo da carta aos Gálatas. Primeira coisa, nós vamos perceber aqui na carta aos Gálatas, que a carta aos Gálatas não tem uma parte importante, uma parte do começo das cartas que Paulo escreve, que são os elogios. Então, não possui os elogios. Na maioria das cartas paulinas, em seu começo, depois de se apresentar, Paulo, ele faz elogios às igrejas. Olha, muito tenho me alegrado. Ele diz para a igreja de Tessalônica, olha, muito tenho me alegrado com o amor de vocês. Agora, na carta aos Gálatas, não há esta parte de elogios. Depois da apresentação de Paulo ele já parte então para uma parte do conteúdo da carta. Paulo já vai para o conteúdo, por quê? Porque há uma urgência. Então a carta tem um caráter de urgência. Por causa do problema que nós vimos no primeiro tópico. Paulo, ele não perde tempo e parece que ele não quer perder tempo fazendo os elogios, ele já quer ir direto ao ponto, porque tem uma urgência, tem um problema acontecendo na igreja da Galácia, e eu preciso resolver este problema. Então a carta não possui os elogios, que é um ponto interessante. Segundo, tem um caráter de urgência. Terceiro, esta carta é uma carta apologética. Uma carta apologética. Por que uma carta apologética? Porque nós vamos ver que em várias partes da carta, Paulo, ele faz uma defesa. Primeiramente, nós vamos ver Paulo fazendo uma defesa do seu próprio apostolado. Paulo, então, pelo que a gente percebe na carta, ele está sofrendo um ataque por aqueles judaizantes. Aqueles judaizantes estão fazendo um ataque ao apostolado de Paulo. Eles estão meio que dizendo assim para os irmãos da Galácia, olha, Paulo não comunicou a vocês todo o evangelho. Paulo, ele não é um apóstolo como Pedro, como os apóstolos de Roma, como os apóstolos, na verdade, de Jerusalém, como os apóstolos de Jerusalém. Paulo não andou com Jesus. Poderia estar havendo, então, esses ataques ao apostolado do apóstolo Paulo. Então, uma parte do texto da carta aos Gálatas é Paulo se defendendo. Então, por isso que nós podemos dizer que é uma carta apologética, porque Paulo faz uma defesa de seu apostolado. E segunda coisa, Paulo faz uma defesa do verdadeiro evangelho. Paulo, nós podemos dizer que a carta aos Gálatas é uma carta apologética porque Paulo defende o evangelho. Paulo defende o evangelho ao qual ele pregou, o evangelho de Jesus Cristo. Também nós podemos dizer que a carta aos Gálatas é uma carta de repreensão. Carta de repreensão. Além de defender o seu apostolado, e além de defender o verdadeiro evangelho contra o outro evangelho que estava sendo pregado lá na região da Galácia, Paulo, então, ele escreve para repreender os irmãos. Então, nós podemos dizer que é uma carta de repreensão. Quando nós vamos ler a carta aos Gálatas, nós vamos ver muitas vezes Paulo repreendendo incisivamente os irmãos da Galácia. Então, nós podemos dizer que também a carta aos Gálatas é uma carta de repreensão. E também, por fim, nós vamos ver que a carta aos Gálatas é uma carta que possui muitas figuras de linguagem, O apóstolo Paulo se utiliza das figuras de linguagem e também das perguntas retóricas
perguntas retóricas. Quando Paulo, então, começa o conteúdo e começa a fazer a sua argumentação, ele então se utiliza de figuras de linguagem, ele utiliza o parto, ele utiliza o pedagogo, ele se utiliza de várias figuras de linguagem. E também ele se utiliza das perguntas retóricas. No capítulo 3, por exemplo, os primeiros versículos, é só Paulo fazendo perguntas retóricas, querendo que os irmãos da Galácia pare e reflita sobre as atitudes que eles estavam tomando. Qual é o propósito e tema da carta? Então, nós podemos marcar aqui que o propósito da carta, em primeiro lugar, é defender, como nós já dissemos, defender o Evangelho. A carta, então, tem como propósito fazer uma defesa do verdadeiro Evangelho e mostrar que o Evangelho que estava sendo pregado por aqueles judaizantes era um falso Evangelho, um outro Evangelho. Também nós podemos aqui marcar que o propósito da carta era orientar os irmãos. Paulo queria orientar os irmãos. É por isso que ele escreve a carta. Ele escreve para orientar os irmãos. Veja, irmãos, vocês lembram do Evangelho que vocês creram? Vocês lembram como vocês tiveram a experiência de ver o Cristo crucificado? Vocês tiveram essa experiência. Então Paulo está tentando orientar os irmãos a deixarem esse falso evangelho, ou a não aderirem a esse falso evangelho e permanecerem na liberdade do evangelho de Jesus Cristo. Terceiro ponto, terceiro propósito, então, é repreender. Ele orienta os irmãos para não aderirem, mas ele também escreve para repreender aqueles que já haviam aderido a esse outro evangelho. Ele escreve a carta para repreender aqueles irmãos que estavam circuncidando, que iriam circuncidar, ou que já havia sido circuncidado. Então Paulo escreve para repreender esses irmãos, dizendo, olha, vocês estão voltando a uma vida de escravidão. Vocês que estão circuncidando, vocês estão deixando o verdadeiro evangelho e estão voltando a uma vida de escravidão. E o tema, então, esses são os três propósitos. Defender o evangelho, orientar os irmãos e repreender aqueles que já haviam aderido. Com isso, nós podemos resumir que o tema da carta aos Gálatas são dois temas principais. Primeiro tema principal é o evangelho. Nós vamos ver que Paulo fala muito do evangelho ao qual ele pregou, do evangelho de Jesus Cristo. Ele defende este evangelho. E também o outro tema da carta, que é o tema até principal, que é o tema da liberdade. Deixar o verdadeiro evangelho significa voltar a uma vida de escravidão. E é deixar a liberdade de Jesus Cristo. Agora, qual é a importância da carta aos Gálatas? Nós podemos discutir a importância da carta em três esferas. Primeiro, nós podemos aqui discutir essa carta foi muito importante para a igreja primitiva. E a carta aos Gálatas, ela tem muita proximidade com o Concílio de Jerusalém, que está lá escrito em Atos, capítulo de número 15. Você vai ver que os principais apóstolos se reuniram em Jerusalém, então foi o primeiro concílio da igreja, Concílio de Jerusalém, ao qual eles discutiram para quem que o evangelho deveria ser pregado. E ali foi discutido então de que, olha, o evangelho precisa ser expandido. O reino de Deus, ele deve ser expandido a todo mundo. Jesus se encarnou, morreu e ressuscitou por toda a humanidade e por todos os povos. Então esse foi o Concílio de Jerusalém. Então nós podemos ver que o conteúdo da carta aos Gálatas está muito próximo do conteúdo do Concílio de Jerusalém. E também podemos ver que a carta aos Gálatas, o conteúdo da carta está muito próximo ao conteúdo da carta
aos Romanos. Isso quer dizer, então, que esta carta está um conjunto de textos muito importantes para a igreja primitiva. Porque este conteúdo faz uma separação do que o judaísmo prega, do que o judaísmo ele acredita e no que os cristãos, os seguidores e discípulos de Jesus creem. Aqui há uma separação, uma distinção. Olha, os judeus, eles entendem que eles são o povo de Deus e que para fazer parte do povo de Deus você precisa se tornar judeu. O evangelho de Jesus Cristo vem na contramão disso, vem dizendo, olha, é necessário a fé em Jesus Cristo. Quem faz parte do povo de Deus é quem crê em Cristo Jesus. Então essa carta foi muito importante no contexto da igreja primitiva. Agora, o outro aspecto que nós podemos ver a importância é no contexto da Reforma Protestante, século XVI. Reforma Protestante. Por quê? Porque Martinho Lutero, o grande reformador, ele era um professor de livros bíblicos. Na universidade, o Martinho Lutero, ele era um professor de Romanos, de Gálatas, e foram o conteúdo dessas cartas paulinas que abriram os olhos de Martinho Lutero. E foi a partir deste texto, foi a partir principalmente do texto que está em Gálatas, capítulo de número 2, que Martinho Lutero então vai protestar e vai então mostrar as heresias, vai evidenciar e combater as heresias da Igreja Católica Romana. Então a carta aos Gálatas tem uma importância muito grande no contexto da Reforma Protestante. O conteúdo da carta foi muito importante para Martinho Lutero. Paulo escreve na carta aos Gálatas de que, olha, não é pelas obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus que nós somos justificados. Foi este texto principal do apóstolo Paulo, escrito a carta aos Gálatas, que Martinho Lutero se utilizou para combater as heresias na Igreja Católica. Então, é uma carta muito importante, historicamente, para a Reforma Protestante. E por fim, então, nós podemos discutir qual é a importância desta carta para nós. Qual é a importância dessa carta para nós hoje? Qual é a importância da carta aos Gálatas para os jovens hoje? É isso que nós vamos ver ao longo desta revista. Nós vamos ver ao longo das aulas a importância e os temas que nós podemos retirar do conteúdo dessa carta, que nós podemos refletir juntamente com os jovens. Então, essa revista tem como propósito exatamente isso. Nós mergulharmos na carta aos Gálatas, entendermos o conteúdo e o significado, primeiramente para os primeiros leitores, ou seja, primeiramente para os irmãos que receberam essa carta, para então nós retirarmos dela significados para a nossa vida, mensagens para a nossa vida, mensagens para o hoje. No tópico 3 agora, nós vamos ver a estrutura da carta, uma possível divisão da carta. Nós vemos na lição passada, na lição de número 1, que para nós fazermos uma simples exegese bem feita do texto bíblico, uma das etapas é nós dividirmos o texto, nós dividimos a carta por partes e por temas principais. Olha, do capítulo 1 até o capítulo 2, está tratando sobre este tema, ele está fazendo este argumento. Olha, do capítulo 3 até o capítulo 4, enfim, isso facilita na compreensão geral da carta, do conteúdo geral da carta. E aqui, então, nós propomos, então, uma parte, uma divisão possível. Essas divisões não são definidoras. Não existe uma divisão correta, essa é a única divisão possível da carta aos Gálatas. Não, é possível algumas ou várias divisões. Então eu quero também te incentivar, professor, a você fazer essas divisões juntamente com o seu aluno. Proponha com eles, olha, vamos fazer uma divisão aqui da carta aos Gálatas? Como vocês acham que nós podemos dividir a carta aos Gálatas? Ou como que vocês acham que a carta aos Gálatas está
dividida. Eu acho que esse é um bom exercício para se fazer juntamente com os alunos. Mas, enfim, nós propomos uma estrutura da carta, que segue da seguinte maneira. Primeira parte da carta é a saudação. Paulo saúda os irmãos, né? A segunda parte, nós colocamos que é a ocasião. Paulo separa para falar qual era o problema que estava acontecendo, para falar da polêmica que estava acontecendo na igreja da Galácia. E aí, a terceira parte, Paulo separa para uma defesa do apostolado. Paulo separa uma parte da carta para defender o seu apostolado. A quarta parte é uma defesa do evangelho. Ele defende o seu apostolado para defender o evangelho. Defesa do evangelho. A quinta parte é uma argumentação bíblica. Paulo, então, parte para o Antigo Testamento. Paulo parte para Abraão, por exemplo, nós vamos ver isso. Ele se utiliza do Antigo Testamento. Ele se utiliza de Abraão para fazer a sua argumentação. Então é uma argumentação bíblica. Argumentação bíblica. E a sexta parte, então, é uma argumentação prática. A partir disso, Paulo vai fazer algumas argumentações práticas. É a parte onde ele começa falando da carne e do espírito, certo? Argumentação prática. Então essa é mais ou menos uma divisão e uma estrutura possível da carta. E agora eu termino esse subsídio na última parte da nossa revista, que é o panorama da nossa revista. E aqui nós precisamos mostrar e falar com os jovens que a revista ela pretende ser um comentário bíblico da Carta aos Gálatas, mas um comentário básico. Um comentário básico. Não é um comentário de um teólogo, não é um comentário que vai discutir todas as palavras no grego e tudo mais. Não, é um comentário bíblico, só que é um comentário bíblico básico, certo? E também é importante nós comentarmos que esse comentário é um comentário por um comentário por perícopes. Falta muito? Não, aqui eu termino. Comentário por peristo. Os crentes estão animados. Manda pra sala, não manda pra sala, sou útil, não sou útil. É complicado aqui. Vai. Comentário por perícopes. O que é isso? O que são perícopes? Perícopes são pequenos trechos, pequenos versículos que em si eles têm um conteúdo específico, que em si eles conservam um sentido. Então, o comentário da revista é exatamente um comentário por perícopes. Nós pegamos algumas partes que têm sentido em si e aí nós puxamos temas dessas perícopes e dessas partes e aí sim nós fazemos então um comentário. Primeiro, sempre fazendo um contextualizando, fazendo um contexto imediato, dizendo qual é o contexto imediato daquela perícopes, para então nós fazermos as aplicações
daquela parte, daqueles versículos para a nossa vida. Bom, irmãos, esta foi mais ou menos um resumo na lição de número 2. Uma lição simples, uma lição de contextualização, como o título da lição mesmo diz, contextualizando a carta. Então, é uma lição para os alunos ter um contato com a carta. E essas informações são informações úteis e muito importantes para, então, nós, a partir da lição de número 3, adentrarmos no conteúdo propriamente da carta. Eu espero que Deus te abençoe na sua aula, na sua preparação e que os alunos possam ser abençoados mais uma vez pela Escola Bíblica Dominical e pelo ensino da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente.